E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Quando tu tava falando antes que tu não acredita tanto que os seres humanos evoluem, tu tava falando também da maneira como a gente se organiza, da sociedade e tudo mais, porque eu acho que a gente evolui pelo menos nas relações entre nós, sabe? O jeito que a gente interage. Eu vejo a ascensão das redes sociais e, sei lá, da internet como uma prova disso, na verdade. Que a gente consegue, que a gente transforma a maneira como a gente se relaciona, como a sociedade se entende. Eu acho que a gente está doente nesse momento, que só tem ódio por aí, né, na internet. Mas eu uma espero. dor de crescimento, né? Eu Parece, espero né? que a gente alcance um momento da nossa vida, provavelmente não na nossa geração, ou não enquanto a gente estiver vivo, mas que a gente, sei lá, consiga alcançar um momento de paz. Paz eu acho que é impossível. Não é paz que eu quero dizer, mas de uma compreensão um pouco melhor. Eu acho que se a gente olhar a história da humanidade, a gente vai ver que é muito melhor estar vivo agora do que qualquer outra parte do passado, tá ligado? Então, em teoria, se essa estatística se manter no futuro, vai ser melhor viver. Então, a gente tá tendo uma progressão, pelo menos, de qualidade de vida. Tem tido isso daí, e tem sido... Então, é aquele argumento de que um pobre hoje vive melhor do que um nobre na Idade Média. Sim. Se a gente olhar numa longa duração de tempo, é possível que a gente diga que hoje o mundo é melhor porque existe antibiótico, existe vacina. Mas, por exemplo, uma epidemia hoje, ela contagia o mundo muito mais rápido do que há 1000 anos atrás. É verdade. Mas matou muito menos gente. Matou menos do que a gripe espanhola porque a gente tem vacina, né? E porque, a priori, é muito provável que o coronavírus tenha sido menos letal do que foi a gripe espanhola. A priori, né? Pelos números, pelo menos no começo, antes de ter vacina. Né? Então, a gente não pode... O problema é fazer esses comparativos. Provavelmente alguém que era muito bem de vida em Roma tinha a impressão de que aquele era seguramente o momento em que a humanidade tinha evoluído. Mas pra ele certo? era, né? Para ele era. Só que o Império Romano acabou. A sociedade que a gente vive hoje, a democracia liberal, também pode acabar. Ela pode ser ultrapassada por um sistema como o chinês, que tem riqueza material, mas não tem democracia. Isso é uma possibilidade real de acontecer ao longo do século XXI. Não há como provar, porque em história você não prova nada. Mas é possível. A humanidade, ela normalmente as pessoas preferem comer e dormir do que discutir ideias. Certo? Porque discutir ideias é um luxo. Mas enquanto a gente mantiver a nossa sociedade... Discutir ideias parece ser... Não ter mais nada pra fazer. Sim, Então, né? isso que eu quero dizer por luxo. Mas existe uma memória social. Existe uma consciência coletiva, de certa forma. Fala no microfone aí. Oh, desculpa. E ela se mantém ao longo das eras. Não? A gente não vai perder o conhecimento que a gente... Tipo, a gente tá chegando em cada vez mais, a gente tem um conhecimento mais avançado da realidade. Inteligência artificial, robótica, o caralho a quatro. Essas coisas, elas não tendem a assumir, eu acho. Não, mas elas podem ser usadas para qualquer coisa. Pro mal, inclusive. É verdade. Claro. Sim, A inclusive, Alemanha... eu tô com medo pra caralho dos robôs com inteligência artificial. A Alemanha que degenerou no Não, me dá nazismo... esse isqueiro aí, empresta aí. A Alemanha que degenerou no nazismo era, dentro do cenário europeu, um dos países que tinha mais gente que a gente pode chamar, grosso modo, com conhecimento, que não é tão evidente assim, mas se a gente falar de inteligência compreendida como acúmulo de conhecimento, organização de conhecimento, produção de pessoas reconhecidas como tendo conhecimento, a Alemanha era seguramente um dos lugares onde você mais tinha isso no mundo. E, no entanto, eles fizeram o que fizeram. Talvez no seja até nazismo. por causa disso. Entendeu? Então, a tecnologia fez com que a humanidade fosse muito mais letal do que era 1000 anos atrás. Ou talvez por eles serem, na época, a sociedade mais avançada em referência aos seus pares, criou uma sensação da cultura que eles eram superiores. Talvez aquilo ajudou a vender a narrativa que no final foi destrutiva. Hoje, gente tipo europeia, americano, continua achando que é superior. Eles continuam achando que nós somos um lixo. Sim. É que hoje você tem mais
mise-en-scène, você tem mais jogo de cena hoje, É. né? Por causa da imagem, inclusive. Sim. Hoje você Então- precisa parecer gente boa, né? É mais, porque você aparece mais, tem mais visibilidade. Então, a gente pode evoluir tecnicamente, o que a gente tem evoluído nos últimos 300 anos, sem dúvida, tecnicamente, mas isso não prova nada de que a gente não faça uma grande merda dentro de 50 anos. Ah, com certeza. Não há nenhuma prova disso. Muito provável que a gente faça. Então não há prova que a humanidade evolui no arco longo de tempo. Tecnicamente, nos últimos 300 anos, que foram bem atípicos nesse sentido, a gente evoluiu tecnicamente, não há dúvida. Mas isso não prova que a gente usará, por exemplo, dos próximos 300 anos, a tecnologia para nada que a gente considere uma evolução moral, que é isso que está em questão. Pode É. crer. A evolução moral que está em questão, não a técnica. Sem dúvida, a técnica tem. Nem a política a gente pode afirmar. Porque se a gente entende que a democracia liberal é interessante, não há esse entendimento geral. Né? Eu posso entender que a democracia liberal não é democracia econômica, por exemplo. Tem muita gente pobre. Não, só o fato de ser uma democracia representativa, na minha opinião, já não é uma boa democracia. Na minha Como opinião. ser direta? Pra mim é possível, dada a tecnologia hoje em dia, mas você tem questões sociais que impediriam dessa Talvez daqui solução. uns 150 mil anos a tecnologia contínua. Será? Entendeu? Porque assim. Bom, falando dessa parada de que a gente pode se destruir no futuro próximo, tem até uma teoria que a galera gosta de falar, que é o grande filtro, né? O que é? Não conheço. O essa grande teoria. filtro é, tipo, deriva do Fermi Paradox, que é aquela coisa, tipo, você olhar pro espaço, você vê um monte de planeta, mas você não vê vida inteligente, você não vê sinal de vida, Sim. tá ligado? E por quê? O universo tem bilhões de anos, por que que a gente não tá vendo alienígena em toda parte? Por que que só tem a... Tem uns caras que acham que veem, né? Tem, os caras que- tem. Eu, inclusive, conheço gente que diz que é ET. que- mesmo? Talvez até. Bom, maluco com Que certeza. interessante, cara. É, que afirma que é de outro planeta. Mas continue o que você É, estava continua. dizendo. Sim, mas por que que a gente não vê alienígena? Então, quer dizer que é possível que não exista vida fora da Terra. E se não existe, dada a grande probabilidade de ter muitos planetas, por que que nunca desenvolveu? Porque talvez exista um grande filtro que toda civilização que se desenvolve em qualquer planeta chega uma hora que ela se autodestrói. Talvez Então não é que nunca existiu, é que agora a gente não consegue observar porque eles já se destruíram. Porque nenhuma sociedade consegue ser avançada o suficiente para chegar ao ponto de produzir tecnologia que seria perceptível para nós no espaço, estando na Terra, entendeu? Então talvez exista aquilo que você falou, A que gente o se universo destrói antes. não é favorável à vida. Talvez a vida tenha um limite tecnológico, talvez evolucional, tal que impede das sociedades em qualquer planeta que existe no universo de atingir um avanço tecnológico que permita a colonização universal. Mas isso não é isso não me parece ser uma regra da realidade. O quê? Esse filtro. Na verdade, isso daí é uma questão da gente como a gente se organiza como sociedade, né? Não, o filtro, a questão é que a gente não observa, a gente olha para o espaço, não tem ondas de rádio de outras civilizações, Não tem porque provavelmente, se é que vamos imaginar que eles existiram. Eles se destruíram antes da gente Mas não conseguir. tem destroços. Tipo, se eles foram avançados tecnologicamente, não tem naves espaciais, ou eles não pegaram Sim. planetas e moveram verdade. E a gente, se tivesse alienígena altamente tecnológico, a gente ia ver a fingerprint dele, a gente ia ver os rastros dele. Sim. A gente não vê. Isso é o Fermi Paradoxo. Por que a gente não vê? Isso é um que- filme? Não, isso é uma O teoria. paradoxo de sim. Fermi. Ele fala em inglês igual uma bicha louca. É que eu só aprendi esse conceito em inglês, então eu não sei falar em português. Fermi Paradox. É o nome. Paradoxo de Fermi, exato. E é um bom argumento para provar que talvez o universo não seja amigável à vida e talvez o destino de toda civilização, de toda vida que evolui em qualquer planeta, Se seja é que existe vida em autodestruição. outro lugar. Uma coisa é eu observar que um ser humano, ou um cachorro, ou um gato, fora da Terra, sem uma construção artificial de atmosfera, morre. Porque morre mesmo. Daí a gente consegue dizer que, empiricamente, o universo não é amigável à vida. Tal como ele está aí quando você sai da Terra. E a vida que a gente conhece também. Sim, a vida que é a única que a gente conhece. É. Agora, ao mesmo tempo, o universo é tão grande e o tempo dele é tão vasto que para existir uma vida inteligente como a nossa e a gente se encontrar no mesmo espaço de tempo minúsculo, numa duração de tempo infinita, seria um milagre.
Porque, como ele estava falando, pode ter existido uma civilização X, mas o tempo é tão gigantesco que não cruzou com nossa fração miserável de tempo, que é a fração miserável que envolve a nossa galáxia. Não estou falando da nossa vida. Estou falando da nossa galáxia, que, por sua vez, é minúscula dentro do universo gigantesco. Então, para a gente se cruzar, teria que haver algum tipo de proximidade física viável de ser atravessada, que nunca foi, por isso a gente não vê nem destroços, e proximidade temporal também, para que esses destroços tivessem chegado até nós, quanto mais uma vida inteligente ativa, capaz de a gente se relacionar. Então, isso é um argumento que é sustentado por um astrônomo, um astrofísico muito famoso, chamado Carl Sagan. Aham. Sim, Né? sim. Que ele dizia, olha, pode ser que exista, é um desperdício de espaço e de tempo, mas nunca chegou. O que não prova que não tenha existido, mas a gente se encontrar com a vida inteligente, com quem a gente se entendesse, seria quase um milagre no espaço de tempo. Ah, sim. Esse é um argumento positivo para que talvez exista vida e a gente só não encontrou. É o que se diz, a ausência, né? A ausência de evidência não é evidência de ausência, Isso é verdade. certo? Então, certeza. a gente pode imaginar que existe. Aliás, a ficção, o cinema, É. a literatura sonha com esse tipo de situação. Mas a verdade é que a gente... É a mesma coisa de imaginar que alguém viaje no tempo, né? Ninguém nunca chegou aqui, até onde a gente sabe, de um outro tempo. Do passado, né? Imagina. Ou do futuro. Eu tinha uma aspira muito louca que eu ia falar assim, mano, ó, se eu descobrir a viagem no tempo, eu vou viajar e colocar nessa gaveta aqui da minha casa um papel escrito, ó, eu descobri mesmo. Aí eu esperava um dia, eu via a gaveta e Que falava, pira, "Que cara." merda, eu não descobri a viagem no tempo no futuro. Vocês se lembram do filme Interestelar? Claro, Sim, sim. claro. É um filme que imagina isso. É. Né? Por quê? Porque a humanidade, que durante muito tempo no filme se acha que são seres de outro planeta, não. Éramos nós que havíamos evoluído tanto que, sabedores de um gargalo ambiental no planeta Terra, se comunica com a gente para que a gente consiga sair desse gargalo e ir para outro planeta semelhante ao nosso, que é a história do filme, né? Uhum. E que a gente conseguisse levar, provavelmente só iriam americanos e europeus, né? Talvez um que outro quem ia ter russo dinheiro pra ganhar ou o chinês, pagamento. É, sim. né? Brasileiro ia se fuder. A gente ia ficar aqui se fudendo, com certeza. Né? Talvez uns 3 conseguiriam os mais comprar ricos, né? um espaço nessa Caralho. nave. Tá aí, como destruir um filme muito foda, né? Tá aí. Ou como ser realista um filme foda. Mas nesse filme, o que o cara descobre, o personagem lá do Matthew McConaughey, né? O que ele descobre? Que esses seres super avançados, na verdade, éramos nós, tão avançados que, para se comunicar com a gente naquele momento em que se passa o filme, eles tinham que encontrar um método de se comunicar com a gente através de um dos nossos. Porque eles não conseguem falar com a gente. Porque eles eram tão avançados que era mais ou menos a gente tentar se comunicar com a Lucy, nossa ancestral, Sim. de 2 milhões de anos. A gente não ia conseguir se comunicar com a Lucy. Ela provavelmente ia querer matar a gente. Né? E a gente não ia conseguir falar com ela, porque ela não tinha nem cognição para isso. Que é o que acontece no filme. Eles precisam encontrar ali um meio termo em que eles passassem a informação, e esse meio termo é o cara que viaja no tempo, que é o personagem do Matthew McConaughey. Sim. Que viaja no tempo e consegue se comunicar com a filha, que achava que tinha um fantasma na biblioteca, mas não era o pai dela numa outra dimensão. Esse é um conceito muito foda, né? Que é o conceito do transhumanismo também, né? A gente vai meio que perder o conceito de que é ser humano no futuro. Tipo, a tecnologia meio que vai fazer isso. Já tá fazendo. Hoje em dia a gente é um ser humano bizarro. Imagina daqui um tempão. Tipo, tem a evolução natural da genética, mas acho que isso acabou, né? A gente não tem... Como assim? A gente não sabe, mas... Passou, a gente não tem mais uma seleção lenta. natural, né? Da Tanto é que a espécie. gente tem vacina. Graças sim. a Deus, graças a Deus. Tá aí. Né? E todo mundo tem que vacinar. Quem não vacina é gente esquisita. Você acha que vai demorar muito pra gente entrar Um recadinho. nessa... Um recadinho pro antivacina. Seu idiota. Tome vacina. Não, tem que ser meio burro pra não tomar vacina. Eu tomei a vacina. Tem que tomar vacina. Tomem vacina, galera. Tem que tomar, meu.